Um grupo de 5 mulheres está movendo uma denúncia contra 2 dentistas por erro em procedimentos estéticos, conhecidos como lipo de papada, né? Carlos Simões tem os detalhes para a gente de como ficaram essas mulheres após os procedimentos. Carlos, boa tarde para você. Oi, Arthur, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o JT1. Exatamente, a gente observa nas imagens o resultado, né, desses procedimentos e, inclusive, dá para perceber que não foi exatamente isso que a gente está vendo aí nas imagens que elas foram buscar quando procuraram fazer esse procedimento estético, né? Eu vou conversar, então, com uma das vítimas que vai falar com a gente agora e explicar toda a situação, a Rafaela, que é advogada. Rafaela, qual foi o procedimento que você gostaria, né, de fazer quando você procurou, então, esses dentistas? Pois bem, eu busquei eles buscando uma melhora, né, na face. Eu queria tirar um pouco da gordura e tirar um pouco da flacidez. Então, eles me indicaram a lipoaspiração mecânica com platimoplastia. Certo. E aí, ao fazer esse procedimento, né, você queria tirar um pouquinho da gordura aqui do pescoço, é isso? Isso, essa gordurazinha que a gente chama de papada, né? Tirar um pouquinho também da flacidez. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Pois bem, cheguei em casa em torno de 7 horas da noite, após esse procedimento. Quando foi de meia-noite, eu acordei totalmente ensanguentada. Então, eu olhei, tanto é que vocês veem na imagem, estava totalmente cheio de sangue. Então, imediatamente entrei em contato, ninguém me atendeu. Entrei em contato também durante a madrugada, pela manhã, e só tive retorno às 9 da manhã. Qual foi o retorno que você teve? O retorno foi dizendo que era normal, que eu realmente estava inchada, edemada, que é o nome que eles chamaram, e disseram o seguinte: procure a fisioterapeuta para fazer drenagem e passar um monte de medicamentos. Toda vez que eu entrava em contato, eles nunca respondiam. Quem respondia era a secretária, dizendo: ah, você está ótima, estão dizendo que você está ótima. E eu cada vez pior, sentindo dores, não conseguia comer. Então, assim, procurei, depois de 40 dias, inconformada, procurei um cirurgião plástico. Foi quando ele disse: você precisa procurar seus direitos. Primeiro processo, eles disseram sim, que eles negligenciaram, né, o pós-operatório, até porque um pós-operatório não é só você fazer a cirurgia e mandar a pessoa para casa, é você dar todo o suporte. Eu comprovei que eles não deram nenhum suporte, tanto é que no dia da audiência foram questionados se tinha imagens minhas antes da cirurgia, não tinham, nem depois, nem medição, né, do pescoço, tanto é que até hoje foi comprovado através de IML que eu tenho lesão corporal gravíssima, ou seja, de forma permanente. Eu permanentemente não consigo movimentar o pescoço para aos lados e para trás. E, apesar de tudo isso, o conselho disse que era só para eles pagarem 5 anuidades e fazer uma publicação de forma reservada. Pois é, Arthur, agora eu vou falar com a segunda vítima que também procurou esses dentistas, né, para fazer o mesmo procedimento e também não teve o resultado esperado. Vou conversar agora com a Kalina, ela que está vindo aqui para falar comigo. Kalina, boa tarde. Boa tarde. Como é que foi no seu caso? Você procurou também essa lipo de papada, né? Isso. Qual foi o resultado que você teve? Boa tarde. Boa tarde. No final da cirurgia, eu saí com mais de 30 pontos atrás da orelha e tive consequências depois, até hoje, em tratamento com fisioterapeuta, né? Tive questões de mobilidade, né? Comprometeu minha mobilidade. No início, eu tive problema de deglutição. Então, foi uma série de problemas, inclusive psicológico, né? Que a gente não vê, né? Mas que a gente passa por todas essas questões, né? De vergonha, de achar que não sabia ter essa informação, de ignorância. Então, todas essas questões, elas vêm à tona. Procurei a delegacia de Joana Bezerra e o CRO. A questão do CRO, já saiu o acórdão, né, que eu tive as audiências, e o resultado foi brando, que foi uma suspensão apenas de 30 dias,
porque eles atenuaram. Na verdade, nós gostaríamos de ter a cassação dos profissionais, porque não é justo nem permissivo que eles continuem atuando, né, na área e fazendo esses absurdos que está acontecendo com essas vítimas, né? Eu vou conversar agora com a advogada que representa a Kalina, né, no processo. Ela vai explicar para a gente vai dar algumas orientações, inclusive. Doutora, boa tarde. Esse processo da Kalina está em andamento, por isso a senhora não pode comentar sobre ele, não é isso? Mas a senhora pode passar orientações para as pessoas que estão assistindo agora, que precisam fazer um procedimento como esse? A prevenção seria, antes de contratar, verificar no CFO se a pessoa tem a especialização do harmonização orofacial, que é uma pós-graduação para o dentista cirurgião. Porém, mesmo com essa especialização, tem as limitações. E lá no CFO tem a resolução falando dessas questões, das limitações. Porém, caso aconteça, quais são as medidas que têm que ser tomadas? Primeiro, tem que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Lá eles vão encaminhar para o IML para saber a lesão, qual a gravidade dessa lesão. Você também pode ir no CRO, que é o Conselho Regional, para fazer a denúncia e entrar com a ação de indenização por dano estético, dano moral e material. Juntar todas as documentações, questão de remédio, tudo, inclusive conversas no WhatsApp, fazer uma ata notarial. Então, tudo isso constitui provas para poder entrar com essas ações, tanto para instruir o CRO, né, a denúncia do CRO, como para a questão civil e a questão criminal também, porque é uma lesão corporal. Doutora, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso, claro, aguardando as respostas dessa situação.